Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal da professora Solimar Silva. Este mês de outubro, mês especial dos professores, nós estamos aqui com o último vídeo da série entrevistando professores de língua inglesa. E hoje eu estou aqui com o queridíssimo Cauã Liberato. O Cauã, gente, ele é professor de História, mas espera lá, né? Ele é de História formado pela Universidade Federal da Bahia, mas ele é professor de inglês formado pelo Teachers Course do CCAA. Ele é pós-graduando em psicopedagogia com ênfase em educação especial pela Universidade Jorge Amado. E eu tive o prazer de conhecer o Cauã nessas andanças dos eventos promovidos pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é, que foi lá em Brasília. Então, com muito carinho que eu recebo você aqui, Cauã, seja bem-vindo. Obrigado, Solimar. É um prazer enorme para mim estar aqui com você, estar aqui no seu canal, né? Como você já adiantou, foi um prazer te conhecer, né? Ouvi-la falar lá em Brasília, no Best Practice. E tô aqui super empolgado para a gente trocar essa ideia e fazer esse vídeo especial no mês dos professores. Ah, bacana. E, gente, se você de repente está aqui, caiu de paraquedas, né, professor? Calma lá, que tem pergunta que eu vou fazer para o Cauã, que é tanto para quem é professor, mas também para quem não tem nada a ver com magistério. E eu vou começar com essa para você ver que eu não estou mentindo. Cauã, muita gente que aqui nos segue não é professor, né? Como você sabe, né? Você que já acompanha, me acompanha há algum tempinho. E às vezes eles querem aprender inglês. Então, vou te fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Uma que se você quiser falar um pouquinho mais da sua formação, se você quiser falar um pouquinho mais do seu contexto de trabalho também. E logo em seguida, se você puder falar para quem está querendo aprender inglês, está começando, se você puder dar três dicas, três sugestões para a pessoa alavancar a aprendizagem. Maravilha, Solimar. Então, vou começar falando da minha formação mesmo, né? Que é meio peculiar, assim. Eu me formei em História porque eu sabia, assim, desde jovem, desde ali da adolescência, que eu queria ser professor. E aí, pelo caminho da simpatia mesmo, acabei escolhendo a licenciatura de História. Fui até o fim com a licenciatura de História, mas em paralelo a isso, eu sempre fiz curso de inglês, né? E aí fazia curso de inglês na escola de línguas, e quando eu terminei a última graduação, o último nível, me convidaram para fazer o Teacher's Course, para virar professor da casa. E aí, né, já uma coisa estava ali emendando com a outra, eu já estava caminhando ali para o final da graduação para virar professor de história também, falei, por que não? Vamos lá. E isso tudo, essa história é muito interessante, na verdade, porque eu fiz inglês durante boa parte da minha vida sem gostar de estudar inglês. E quando eu me vi, né, na possibilidade de ensinar inglês, e o inglês fez esse movimento de ir para um outro lugar que tinha muito significado na minha vida, que era o ensino, de repente se tornou muito prazeroso o aprender para ensinar. Então, já puxo dessa minha história a primeira dica aí, a primeira sugestão, que para que, né, se perguntar sempre para que eu quero aprender inglês? Porque às vezes isso vem para a gente como uma demanda de fora, uma demanda social, uma demanda do mercado de trabalho, né? Muito se fala, você precisa do inglês, o inglês vai te abrir portas, o inglês é muito importante porque o inglês é a língua universal, mas eu acho que cada um precisa encontrar ali uma motivação real dentro da sua vida de para onde você vai caminhar com o inglês. Porque na minha, por exemplo, o inglês ganhou outro sentido quando eu vi ele realmente tomando espaço na minha vida, assim. Tem dicas que a gente, né, que é professor de inglês e convive com a língua inglesa, eu sou professor de ensino fundamental 1, né, então crianças de 6 a 11 anos, que são o meu público-alvo, assim, é um público com o qual eu gosto muito de trabalhar também. É, o que eu sempre digo para eles e o que eu gosto de falar para quem quer aprender inglês, para quem tem dificuldade, mas está ali tentando, é que o inglês ele tá no nosso dia a dia, muito presente. Em tudo que a gente consome. A gente consome muita coisa que vem em inglês e a gente nem se toca, né? Então, a segunda dica que eu dou é realmente entender o quão o inglês está presente nas nossas vidas para que isso seja menos um bicho de sete cabeças, né? Para que isso não seja tão estranho. Perceber o inglês no nosso cotidiano e buscá-lo, compreendê-lo dentro da nossa vida prática, eu acho que é outra coisa que vira uma chavinha e que destrava, assim, pra gente
deslanchar, né, com o aprendizado da língua. E o terceiro ponto é realmente que eu gosto de falar também para todo mundo. Minha mãe é uma pessoa que, enfim, está aprendendo inglês já numa idade avançada, por demanda do mercado de trabalho. E o que eu sempre busco dizer para ela é, de fato, assim, você não pode se auto-sabotar. Você não pode dizer que o inglês é muito difícil, que você é incapaz, que você não consegue porque isso realmente só nos atrapalha. E na verdade o inglês não é tão difícil assim. Às vezes eu faço questão de frisar para os meus alunos quando eu estou ensinando uma regra gramatical, uma coisa mais chatinha, até mesmo de fazer o comparativo com o português e falar, olha, isso aqui no português é bem mais difícil. Se gerúndio no português tem 5 variações e aqui no inglês tem só uma. Então, vamos se auto-sabotar menos, acreditar mais no nosso potencial, dar significado ao inglês dentro da nossa vida, que a gente caminha legal com ele. Gente, mal começou e olha quanta coisa boa que o Cauã já trouxe. Primeiro, para você que está pensando na sua carreira, percebe que a carreira do Cauã não foi linear. Como ele falou, foi um pouco, né, diversa, mais atípica, né? E talvez seja isso, você vai para um caminho, de repente você vai se desdobrando e conhecendo outros caminhos e se reconhecendo nesse caminho novo. Então, seja qual for o seu momento de carreira agora, você está ainda na fase, está saindo do ensino médio, está aqui, ou você de repente já tem anos de experiência na sua profissão, pode ser que você vai encontrar nessa fala do Cauã aí, vai ecoar dentro de você, porque é muito importante, a carreira nunca é só linear, né? Outra coisa que você me fez lembrar, Cauã, quando você falou do inglês no dia a dia, eu lembrei quando eu dei aula também Fundamental 1, e o menino falou assim, teacher, como é que é skate em inglês? Né? Então, o inglês está ali, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe. Então, ele perguntou como é que era skate em inglês, sendo que Isso, skate é inglês, é né? inglês. E eu não vou comentar muito, não, para você não apanhar. Quando você falou que sua mãe tem idade avançada, deu vontade de perguntar a idade dela. Não, ela é super jovem, avançada porque não tá aprendendo criança, mas minha mãe é super jovem. Ah, muito bom, gente. Ele falando para mim que estou em quase 50, eu falei assim, não. Minha mãe nem tá menos ainda, menos. Eu imaginei, porque você é bastante jovem. Eu falei, não, esses jovens. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal, claro que eu entendi quando o Cauã falou, porque muitas vezes a gente pensa no inglês como criança e adolescente, né? E às vezes o adulto fala, já estou velho demais. E o que que é esse velho demais? Então, quando ele falou idade avançada, só para deixar claro, se você, eu acho que você que está aqui, você também já entendeu o Cauã, por isso que eu estou brincando aqui com ele. Mas é isso, né? Eu sou da FastPass Idiomas, que é uma empresa especializada em alunos adultos, e às vezes a gente recebe as pessoas realmente com essas travas, com essas autossabotagens. Então foi importante você trazer. E aí eu sei que tem um público que está aqui com a gente, Cauã, que é de professor. E a gente, como professor, é tão bom a gente ouvir um outro colega, ouvir experiências, relatos. Eu queria que você compartilhasse com a gente algum projeto que você, ou até um colega seu, que tenha feito, que foi bacana, que foi um sucesso na escola. E se você puder contar com um pouquinho de detalhes, eu te agradeço. Maravilha. Olha, Solimar, eu tenho assim muitos projetos afetivos que eu tenho desenvolvido nos últimos 3 anos na escola onde eu trabalho. Porque trabalhando com o Fundamental 1, a gente tem parâmetros para o ensino de inglês, mas o ensino de inglês ele não é obrigatório até o quinto ano. Então, isso dá para a gente a liberdade de construção de um projeto de ensino de língua inglesa que seja muito mais fluido, né? Muito mais autoral também. Eu gosto de usar a palavra artesanal para o meu trabalho, porque muitas coisas eu vou inventando e criando de acordo com as turmas também, e com a minha própria história e experiência de vida. Eu sou um cara muito da ludicidade. Trabalhei muito tempo com crianças pequenas em outros espaços fora do ambiente escolar mesmo. Então, festas infantis, acampamento, colônia de férias. Passei por tudo isso aí até chegar até a sala de aula. E eu entendo o brincar como parte essencial da aprendizagem na infância, né? Nesses primeiros anos e no ensino fundamental 1, eu acho que ainda é muito necessário que as crianças possam aprender com prazer, possam inclusive ter um contato prazeroso com o aprendizado de línguas nesse momento em que isso ainda não chega como uma obrigação, né, para eles. E aí, né, se é para escolher um, tem um que eu gosto muito de falar,
que é o meu projeto com o Saint Patrick's Day. Eu entendo que o aprendizado, né, e o ensino de língua inglesa, ele é um ensino de um pilar da cultura, a língua é cultura, e em alguns dos projetos que eu desenvolvo na escola, eu gosto de assinalar outros aspectos culturais, fazer com que as crianças conheçam outras culturas e, de certa forma, viajem, vivam e tenham experiência com aquilo que está sendo colocado, né, como conteúdo, mas não precisa ficar só naquela coisa da aula expositiva, do ver fotos, do saber que acontece. Então, tentando trazer isso, um pouco dos aspectos culturais dentro do ensino da língua, eu tenho realizado com as crianças um projeto mesmo do Saint Patrick's Day, em que eles vivenciam brincadeiras relacionadas a esse feriado tão importante em outros países, né? A gente sabe que o Saint Patrick's ele vem da Irlanda, mas ele é celebrado mundo afora. A gente não tem essa cultura tão forte aqui no Brasil, e, embora algumas pessoas também celebrem. E aí eu uso dessa ludicidade para brincar com eles, né? Tem um aprendizado ali de vocabulário sendo colocado, algumas atividades impressas que eu faço para retomar esse vocabulário. Mas para mim o Saint Patrick's ele tem uma coisa muito divertida, que é a figura do leprechaun, os trevos, né? E essa simbologia de sorte, a coisa de achar o pote de ouro. E aí eu tenho transformado tudo isso em brincadeira mesmo, né? Então eu sempre faço um momento com as crianças que é de atividade em sala, de retomada desse vocabulário que eles aprenderam. Vou até mandar algumas fotos para você aí para ficarem aparecendo enquanto eu falo e ilustrarem melhor isso tudo. E aí num segundo momento da aula eu faço uma caça aos trevos de quatro folhas pela escola. Isso acontece de maneira assim que eles sabem que vai acontecer anteriormente, né? Porque é um projeto, então eles já vão aprendendo um pouco antes sobre. Aí no dia 17 ou no dia 18, a depender assim de quando seja a minha aula, 17 ou 18 de março, que tá ali coladinho com o Saint Patrick's mesmo, eu peço que eles venham de verde, né, para ter essa simbologia e estarem todos de verde para atrair a sorte. E a gente faz essa brincadeira de procurar os trevos. Só que enquanto eles procuram os trevos pela escola, eu faço uma transformação rápida, pinto minha barba de laranja, coloco um chapéu verde e viro um verdadeiro leprechaun. E aí desço para fazer uma baguncinha com eles enquanto eles procuram os trevos e quando eles encontram todos, tem o pote de ouro também, né, com moedas de chocolate. E é sempre um momento assim muito legal porque mobiliza não só a turma onde eu desenvolvo esse projeto, que é a turma do terceiro ano do ensino fundamental, mas também a escola toda, né? Que para ver a brincadeira acontecendo, os mais novos ficam curiosos, tipo, o que que é isso que está acontecendo? Que é isso que o professor está fazendo? Então, quando chegarem no terceiro ano, já vem com uma expectativa diante disso, e os mais velhos, né, se divertindo novamente ao ver isso tudo acontecer. Eu gosto muito de trazer o ensino da língua para esse lugar mesmo, assinalando como um pilar cultural, então falar de outras culturas, falar de cultura internacional, para mim é muito importante dentro do ensino de inglês. E a ludicidade, para mim, é um pilar muito importante no ensino e na educação de crianças. Então, poder juntar essas duas coisas e ter essa liberdade, essa elasticidade que o trabalho no ensino fundamental permite, é muito prazeroso para mim. Eu fico imaginando a festa que é, né, nessa celebração, né, as crianças procurando esse pote de ouro pela escola, gritando, correndo, mas com toda uma animação, com esse foco. Gente, pessoal, o que o Cauã está trazendo, né? Isso até tem um vídeo que vai sair depois, possivelmente em novembro. Você está assistindo esse vídeo aqui em outubro. Então, que é sobre os níveis da questão da interculturalidade. Isso que o Cauã está trazendo para a gente é o primeiro nível, e que é fundamental. Algumas pessoas criticam, que falam, mas só fala de data festiva, data festiva. É importante também, é o primeiro nível, pois eu vou apresentar os quatro níveis da interculturalidade, mas é um nível muito importante e que muitas vezes é o que a gente consegue também fazer com o tempo que a gente tem na sala de aula, que é trazer. Eu gosto muito, eu sou suspeita, porque eu acabei recentemente de vir do intercâmbio da Irlanda, na Irlanda, mas eu já fazia, né, também projetos de festividade, sim, como Halloween, Thanksgiving,
St. Patrick's Day e outros. Então, gente, os alunos curtem bastante. Eu não sei a realidade, eu acho que na realidade do Cauã também, mas e talvez você que está assistindo, comenta aqui se é essa mesma realidade. Muitos dos meus alunos sequer ouviram falar de alguns outros países. Às vezes fica um eixo muito um e outro mais conhecido, mas alguns países talvez menos conhecidos, ou talvez eles já ouviram falar no país, mas nem ouviu falar daquela história. Contrapor com o nosso folclore, que é, né, um pouquinho da questão da criticidade, isso é muito importante. E eu acho que seus alunos devem curtir muito, Cauã. Ah, Selimar, só pegando o gancho aí, né, do que você falou sobre o contraponto com o nosso folclore e falando sobre isso mesmo das festividades, da interculturalidade, eu sinto que existe, por exemplo, hoje um certo preconceito com o Halloween em alguns espaços de ensino, né? Por conta de uma postura que eu acho muito justa, que é uma postura de proteção da cultura nacional e meio de rejeição do que disso que vem de fora e que passa por cima da nossa cultura. E eu acho que não é bem por aí, né? Que existem interseções, existem possibilidades e que a cultura internacional ela tá posta e que a gente só dá contorno a ela, na verdade, só transforma ela em aprendizado, o que é muito bacana. Mas eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, que é ano passado, assim, aconteceu comigo no ano passado, falando sobre Halloween e explicando sobre as simbologias do Halloween, né? Na verdade, a gente estava assistindo um vídeo que explicava sobre as simbologias do Halloween, e esse vídeo mencionava que a Jack-o'-lantern, né? Aquelas abóboras com carinha do Halloween, elas surgiram com a tradição de que as pessoas colocavam na frente da porta no dia 31 para espantar espíritos ruins. E aí uma criança levantou a mão e falou: "Ah, professor, então é tipo a carranca deles." Eu não sei se para quem é de fora do Nordeste a simbologia da carranca ela é bem definida, mas a carranca ela é uma escultura, né, um patuá que as pessoas aqui no, principalmente aqui no Nordeste, usam para espantar maus espíritos, colocam na frente dos barcos para espantar espíritos ruins. Então vejam que a criança teve a capacidade de fazer esse próprio comparativo com a própria cultura, com um símbolo forte da própria cultura. Então a gente não está falando de competição, de sobreposição, de aculturação. Na verdade, a gente está falando de expansão mesmo do conhecimento, e eu acho que isso é muito legal. É muito bom isso que você está trazendo. A gente, como professor de línguas, né, a gente acaba querendo promover o máximo possível das diversas culturas, né? E eu entendo que alguns lados tentam decolonização da língua, né? Que é a Uhum. gente não vai entrar aqui, tá, gente? Os vídeos são curtinhos, senão íamos ficar aqui, Cauã e eu, falando para sempre. Mas há que se promover, obviamente, uma criticidade, até nas festividades que a gente comemora, por isso que eu falei, né, desse primeiro nível da cultura, até a gente chegar no momento em que a gente também. O aluno ele pensa, reflete, e já falava solve problems, resolve problemas, questões que eles comparam nas diferentes culturas e tem mais autonomia e o tal do protagonismo, que não é só dele se virar para aprender, mas o protagonismo no sentido de ele perceber, comparar e conseguir intervir em algum problema local. Mas a gente não vai, mais uma vez, entrar nesse mérito. Então, é importante, né, que algumas correntes ficam, puxa, por que que a gente só importa? Então, se a gente só Uhum. importar sem essa criticidade é complicado, mas lembrar que na aula de línguas isso a gente não está fazendo só por fazer, é uma forma de que o aluno, né, quando ele aprende uma língua, ele aprende também a cultura, ele aprende a história, aprende o folclore, enfim, daquele povo. Estamos chegando ao final, gente, já quase acabando. Como, né, vocês sabem, vocês podem escrever nos comentários, podem seguir o Cauã, que vai aparecer aqui. O Instagram dele também vai estar na descrição do vídeo, o link para quem quiser segui-lo, porque a conversa não precisa acabar em um vídeo, né? Em um vídeo a gente não esgota tudo que a gente gostaria. E a gente até pede, Cauã, na primeira semana do lançamento do vídeo, se puder aparecer e ver nos comentários, se tiver perguntas, você responder, a gente agradece, tá? Pessoal, se Maravilha. você é novo aqui no canal, se inscreve e já compartilha, seja com professor ou professora de inglês que você conhece, ou com alguém que está pensando em ser professor, está pensando em aprender, para pegar essas dicas do Cauã. E também, ao final desse vídeo, vai aparecer os cards
com as entrevistas anteriores. Então, vocês podem. Essa é a quarta entrevista, a última entrevista do mês, né, dessa série que a gente fez em homenagem aos professores. E a gente colocou o professor para trabalhar, que absurdo, né? Mas a homenagem que a gente quis fazer para todos os colegas professores, aqui especificamente de inglês para essa série, tá? Mas, falando em professores. Cauã, qual conselho ou sugestão você daria para quem hoje está assistindo, né, você aqui, e que está naquela dúvida, poxa, eu queria ser professor, não queria? Quem quer ser professor, que conselho você dá? Ó, eu acho que primeiro, para você querer ser professor, você tem uma paixão aí que tá te chamando, né? E eu sinto isso, no meu entorno, com os meus colegas de trabalho, tanto professores de língua quanto professores de maneira geral. E eu acho que manter, essa ideia viva e acesa, perto de si, né? Assim, no horizonte, é muito importante para você seguir em frente numa carreira de professor. Recentemente eu vi um vídeo, né, que era um rapaz justamente questionando isso, né? Por que que a gente faz o que a gente faz? Quantas vezes a gente para se perguntar isso? Então eu penso ser muito importante que ao longo da nossa carreira, ao longo desde a nossa escolha profissional, mas constantemente retomar, né, quando possível, esse questionamento, por que que eu quero fazer isso? Eu acho que quando você reflete sobre esses motivos, sobre esse propósito, você encontra ali a principal força da, da continuidade daquilo que você faz. Então, a gente não romantiza, né, a nossa profissão, a gente sabe dos percalços, das dificuldades, mas só vivendo é que a gente sabe dos prazeres também que a gente tem e que são muitos. Quem se encontra nessa profissão e quem vive dela sabe que também existem muitos prazeres, sabe que também existe a parte bacana. E ter isso sempre em mente, ter isso sempre em vista, eu acho que é o que vai fazer você ter capacidade de continuar e ser um bom professor, que é o que a gente precisa. Mais bons professores, engajados, com boa vontade e felizes de fazerem o que fazem. Uau, pessoal, já anotei aqui de tudo que ele falou. E se você pode voltar esse vídeo também, anotar, mas eu anotei, que eu acho que foi muito importante essa reflexão que você trouxe, Cauã. Por que a gente faz o que a gente faz? Né? Então, isso tem tudo a ver e dialoga muito com a minha missão aqui na Terra, que é elevar ao máximo o potencial e o resultado das pessoas por meio da palavra falada e escrita. Então, seja livro, palestra, esse bate-papo aqui no YouTube, quando eu venho aqui gravar algum vídeo. E eu agradeço muito a Cauã, tão jovenzinho, mas assim, tão dedicado. A gente fala jovenzinho, também não é tão jovem, não, mentira, jovem sim. Você viu que a mãe dele é mais nova do que eu, né, gente? Mas tão jovem, trazendo tantas coisas importantes para todos nós, né, que estivermos dispostos a aprender. E eu saio desse vídeo mais edificada. Te agradeço por compartilhar e agradeço a você, pessoal, que está assistindo até esse final. Fica aqui com a gente toda segunda-feira, tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve, curte, para o algoritmo entender que é um conteúdo que vale a pena ser disseminado no meio de tanta coisa que às vezes não vale a pena. Vamos disseminar coisa boa. Então, Cauã, muito obrigada por sua disponibilidade, ter vindo aqui no canal para a gente gravar esse vídeo. E, pessoal, beijo para vocês e até o próximo vídeo.